Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá para nosso último bate-papo do ano. O ano que vem a gente continua, mas desse ano esse é o último, é a nossa última reunião, né? E vamos orar, como costumeiramente a gente faz, né? Você vai se acomodando aí, pega a sua Bíblia para você estar nos acompanhando e vamos colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor, né? Para que o Espírito Santo possa estar dirigindo esses momentos, falando aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua graça e pelo Teu cuidado. Nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, esse tempo diante do Senhor. Queremos abrir os nossos corações e pedir que Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, nos ensinando os segredos da Tua palavra, nos orientando, pois nós queremos estar alinhados com o Senhor, alinhados com a Tua palavra. Fala a cada coração, abençoa cada lar, cada família, cada casa, todos que estão nos ouvindo, que o Senhor possa estar falando a cada coração. Eu coloco a minha vida diante do Senhor, quero me esvaziar de mim mesmo e permitir que o Teu Espírito Santo esteja falando através dos meus lábios. Que seja um tempo bom, um tempo de crescimento, de edificação e que o Teu nome continue a ser glorificado através das nossas vidas. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Veja só, primeiramente, como eu sempre tenho dito, né? Eu quero pedir para você estar compartilhando aí com as 2 ou 3 pessoas essa live, para que mais pessoas possam ser alcançadas, né, pela palavra de Deus, pelas orientações da Bíblia Sagrada, né? Compartilhe aí com umas 2 ou 3 pessoas. Enquanto eu tomo um pouco de água aqui, você compartilha aí, né, para que as pessoas possam ter acesso a essa live. Glória a Deus. Veja só, essa semana eu estava meditando na palavra, em um cronograma que eu tenho de leitura da Bíblia, e tem um texto que me chamou a atenção. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você pega a sua Bíblia, aqueles Novos Testamentos, aqueles pequenininhos também dá para você acompanhar. Evangelho de Lucas, capítulo 9, o verso é o de número 51. Acompanha comigo. Diz assim a palavra de Deus: completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isto, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? Olha a ousadia dos discípulos. Verso 55. Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Eita glória! Esse texto, ele me chamou a atenção, não só esse texto aqui, né, essa passagem, mas todo o contexto do capítulo 9 é muito interessante. Olha só, para a gente ter uma noção, né, eu costumo dizer que para você entender um versículo da Bíblia, você precisa ler o capítulo. Para você entender o capítulo, você precisa ler o livro. Para você ler o livro e entender o livro, você precisa ler a Bíblia. Ou seja, não vai ter escapatória. Nós vamos ter que aprender a ler a Bíblia para entender a timeline,
o cronograma, a sequência daquilo que a Bíblia quer nos ensinar. O Evangelho de Lucas, né, ele foi dirigido, a gente vê lá em Lucas no capítulo 1, verso 3, a Teófilo. Teófilo era assim, não tem muitas informações de Teófilo, mas era um homem assim, de uma boa posição lá na região de Jerusalém. De uma alta posição no meio dos judeus, mas que tinha assim um destaque, um respeito no meio das autoridades. Mas o foco principal de Lucas, escrevendo para Teófilo, são os gentios que haviam se convertido ao cristianismo, porque Teófilo era um gentio e havia se convertido ao cristianismo. Então Lucas escreve para Teófilo, mas o foco dele é falar dos gentios, dos cristãos gentios. Tá? Diferente de Mateus, que Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, ele é escrito direcionado para os judeus. Já no caso de Lucas é um pouco diferente. Marcos também tem uma conotação um pouco diferente. João, a gente sabe que o Evangelho de João foi escrito para a comunidade joanina, né? Que era uma comunidade assim, que naquela época ela era muito destacada, eram pessoas assim que se aprofundavam muito na leitura da lei, na meditação da lei, enfim. O Evangelho de Lucas ele foi direcionado para os cristãos gentios, né? Os gentios que haviam se convertido ao cristianismo. E essa passagem ela é interessante porque, veja só, o capítulo 9, ele destaca vários fatos interessantes ali. Ele destaca Jesus fazendo a escolha dos 12, né? E Mateus ele afunila um pouco mais e fala assim: Jesus subiu ao monte para orar e ele orou a noite inteira. No outro dia ele começou a escolher os 12. Então Jesus não simplesmente escolheu aleatoriamente. Ele passou a noite orando para escolher os 12 que iriam segui-lo e depois propagariam o evangelho para o mundo todo, com exceção do filho da perdição Judas, que depois foi substituído, enfim. Jesus não escolheu aleatoriamente. Ele passou a noite toda orando. Já é um ensino para a gente no capítulo 9. Ou seja, quando formos escolher algumas coisas, tomar algumas decisões, nós precisamos orar e consultar Deus daquilo que nós vamos escolher, das decisões que nós vamos tomar. É o primeiro ensino. Depois tem fala também sobre Herodes, um momento em que Herodes ele fica perplexo, ele fica assustado quando ele ouve falar de Jesus e ele fala: será que foi João que ressuscitou? O João, o Batista, que eu mandei decapitar, porque Herodes mandou decapitar João, porque João confrontou Herodes que ele estava se deitando com a mulher do seu irmão Filipe. Né? Então Herodes fica perplexo, ele pergunta isso. Depois tem a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães e peixes, né? Depois tem Pedro sendo reconhecido Pedro reconhecendo Jesus. Jesus pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? Uns falam que o senhor é Elias, outro João Batista, outro fala que é alguns dos profetas, mas e vocês? E aí Pedro, cheio do Espírito, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Também está nesse capítulo de número 9. Depois Jesus traz algumas orientações sobre nós levarmos a nossa cruz, sobre nós valorizarmos a vida espiritual e cuidar da nossa alma. Né? Cada um tome a sua cruz e siga-me. Olha, não adianta você acumular muitas coisas aqui, você precisa cuidar da sua alma. E depois, logo na sequência, tem quando Jesus sobe tudo isso no capítulo 9. Olha só o contexto que Jesus está para a gente chegar aqui, tá? Depois Jesus ele sobe ao monte, ele chama os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, e lá no monte acontece a transfiguração, aparece Moisés, aparece Elias. Pedro tem aquele comportamento assim que é meio inexplicável, né? Senhor, é bom estarmos aqui, vamos construir aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, vamos ficar aqui, né? Era um ambiente tão gostoso, tão cheio da presença de Deus, né? A Bíblia fala assim que as vestes de Jesus brilhavam, né? No momento da transfiguração, e Pedro gostou daquele momento ali, ele achou interessante, vamos ficar aqui, né?
Só que Jesus é Jesus, né? Jesus, nas minhas palavras, tá? Isso é conjectura minha. Eu penso que Jesus deve ter olhado e falado: Pedro, eu não vim para ficar aqui, eu vim para salvar o mundo. Você está querendo me prender aqui neste lugar? Eu não vim para ficar em 4 paredes, Pedro, se é que você me entende. Eu vim para salvar o mundo, eu vim para sair. Não adianta você querer me prender na sua religiosidade, na sua denominação, que eu não vou ficar, Pedro. Eu vim para alcançar vidas, eu vim para alcançar pessoas, né? E depois tem mais outra passagem de um pai que traz um filho que está possesso, e ele fala assim: Senhor, seus discípulos não conseguiram libertar meu filho, o Senhor pode fazer alguma coisa? E aí Jesus olha e fala assim: que geração incrédula, até quando eu vou estar convosco? E aí Jesus dá uma voz de comando, o menino é liberto. Aí acontece algo interessante, uma passagem interessante. Os discípulos começaram a discutir quem deles seria o maior no reino dos céus. E eu penso que Jesus olhando ali, na verdade a mentalidade dos discípulos ainda era aquela mentalidade de que Jesus viria para fazer uma revolução política, para derrubar o Império Romano e libertar Israel das garras do Império Romano, que cobravam impostos muito altos, faziam eles de escravo, enfim. E eles começaram a discutir ali, né? Quem vai ser o maior? Né? E aí Jesus dá o exemplo de uma criança. Olha, quem se portar como uma criança, na inocência de uma criança, esse vai ser maior no reino, né? E depois o João, tá? O apóstolo João. Ele chega um momento que ele fala assim: Senhor, nós encontramos uma pessoa que estava expulsando demônios, mas como ela não anda com a gente, nós proibimos ela de fazer isso. E aí Jesus olha e fala assim: João, você não pode proibir. Quem não é por nós é contra nós. Mas, veja só, João, aqueles que estão fazendo, não está escrito, tá? O que está escrito é assim: não o proibais, porque quem não é contra nós quem não é contra vós é por vós. Mas na minha conjectura eu olho Jesus olhando assim, falando assim: João, aquele que está fazendo nem sempre aquele que está fazendo a minha vontade vai estar no seu meio. Tem muitas pessoas que vão fazer a minha vontade e nem sempre vai estar perto de você, João. Que é mais ou menos, dá pra gente fazer uma ligação, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, quando Deus fala com Elias, que ele sobe no monte e fala: Senhor, estão caçando os seus profetas, só eu fiquei, Senhor. E Deus olha para Elias e fala assim: Elias, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Ou seja, Elias, você não é a última bolacha do pacote. Não é só você que eu uso quem eu quero. E João chega para Jesus e fala isso. E aí, chega exatamente nesse momento. Jesus, o texto fala assim, completando-se os dias da sua assunção, ou seja, o momento que ele ia subir aos céus, ele manifestou o firme propósito. Jesus era focado. Jesus não deixava as circunstâncias atrapalhar os seus propósitos, seus objetivos, seus alvos. Não deixava os obstáculos parar ele. Ninguém parava Jesus. E ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Só que ele falou o seguinte para os discípulos, para ir até a próxima aldeia, que era uma aldeia dos samaritanos, para preparar um lugar para eles passarem ali um tempo ali, né? Para depois eles continuarem a jornada até Jerusalém. E quando os discípulos chegaram nessa aldeia dos samaritanos, eles não quiseram receber eles. Porque eles olharam para... Olha, o texto é muito claro. Não receberam porque viram que ele ia para Jerusalém. Isso daqui me chama a atenção. É um dos primeiros ensinos que a gente precisa aprender. Às vezes tem pessoas que não faz parte da sua comunidade, da sua igreja. Às vezes nem faz parte de alguma igreja. Mas quando elas entendem Jesus, elas conseguem... extrair nos ensinamentos de Jesus a essência daquilo que ele quis transmitir. Os samaritanos olharam para Jesus e viram o propósito dele. Falaram: cara, esse cara ele vai para Jerusalém, nós não podemos bloquear, nós não podemos parar, nós não podemos atrapalhar aquilo que ele vai fazer.
que é mais ou menos parecido com o que está escrito lá em Josué, se eu não me engano, capítulo 6, né? Quando fala dos vigias que eles foram vigiar Jericó e eles encontraram a prostituta Raabe. E quando eles começaram a conversar com Raabe, ela fala assim: eu já ouvi falar, eu sei o Deus que vocês servem, eu sei o que vai acontecer, por favor, guarda minha família. A prostituta tinha mais convicção do que Deus ia fazer naquela cidade do que os próprios espias. Às vezes tem pessoas que nós vamos encontrar que não é do seu meio, que não vamos dizer assim, da sua comunidade, da sua igreja, que talvez ela tenha mais convicção daquilo que Jesus está fazendo do que propriamente a gente. E não tem problema nenhum nisso. Por quê? Porque Deus revela os segredos dele para quem ele quer. O que nós precisamos? O que Deus precisa? Ele precisa de um ouvido atento e preparado para ouvir a voz dele. Ele precisa de pessoas que não estejam iludidas pelos prazeres desse mundo. Deus precisa de pessoas que não estejam com os olhos focados nas coisas materiais. Ele precisa de pessoas que estejam com os ouvidos espirituais abertos, atentos para aquilo que ele quer fazer. Tem um texto, que se eu não me engano é Ezequiel, fala assim: Deus não faz nada sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Ele quer revelar, mas ele precisa de alguém para ouvir. Ele quer direcionar o caminho, mas ele precisa de alguém que esteja atento. Aqui, nesse momento, os samaritanos estavam atentos àquilo que Jesus ia fazer. E aí os discípulos, em um rompante, talvez de indignação, eles falam: Senhor, o Senhor quer que nós mandemos que nós oremos e mandemos que desça fogo do céu e os consuma como fez Elias? Enquanto eu tomo uma água aqui, você compartilha essa live aí com alguém, com um amigo, enquanto eu tomo uma água. Olha só o que os discípulos falaram. Os samaritanos não quiseram receber, porque eles viram o propósito de Jesus. E aí os discípulos falaram assim: o senhor quer que nós oremos aqui, que mandemos fogo do céu, que desça fogo do céu e os consuma assim como fez Elias? Às vezes tem muitas pessoas que estão tendo esse tipo de comportamento, porque outras pessoas não comungam do mesmo pensamento. Essa daqui não serve para andar comigo, essa aqui não serve para estar comigo. Às vezes porque as pessoas pensam diferente de você, você só está faltando ter o comportamento desses discípulos. Olha, eu vou orar para descer fogo na sua cabeça aqui. Porque a pessoa pensa diferente. Porque a pessoa, ela apoia alguém diferente. Principalmente nessa época de política, né, que está bem acirrado, estão bem acirrados os ânimos, né? Porque apoia o candidato tal, torce pro time tal, Ah, olha, minha religião é essa, minha religião é aquela e tal. Às vezes nós estamos como esses discípulos, porque nós não sabemos lidar com os diferentes, com quem pensa diferente de nós. E às vezes nós estamos faltando fazer isso. Mandar Deus descer fogo do céu para consumir as pessoas que pensam diferente de nós. E Jesus, com a tua sabedoria tremenda, Jesus sempre conflitava os pensamentos internos dos discípulos e de toda a multidão que circundava ele. Sempre conflitou. E Jesus olha assim e fala assim, voltou-se e repreendeu-os, disse: vós não sabeis de que espírito sois? Falou: escuta, qual que é a motivação de vocês? Que motivação vocês têm para fazer isso? Vocês são motivados pelo amor, que é o que eu tenho ensinado para vocês até aqui? Eu escolhi vocês, eu multipliquei o pão, tudo isso foi por amor. Quando eu falei para vocês, para cada um carregar sua cruz, para cada um lidar com os seus conflitos internos, que eu vou ajudar vocês a resolver conflitos internos, vocês estão querendo resolver conflitos externos.
Quando nós subimos e houve a transfiguração que Pedro queria que nós ficássemos lá, eu falei, não, tem muita gente lá embaixo, na minha conjectura, precisando de amor, e vocês querendo que a gente fique aqui. Quando o pai trouxe o jovem possesso, imagina o sofrimento dos pais, o sofrimento do jovem. Vocês não conseguiram expulsar aquele demônio. Por quê? Por causa da incredulidade de vocês, porque vocês estão focados no reino dessa terra, vocês estão focados no que está acontecendo aqui na terra. Isso é tão verdade que vocês estavam discutindo agora mesmo quem seria maior no meu reino. João, você chegou a proibir uma pessoa que estava libertando outra porque não anda com você. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Eita Jesus! Jesus era fera, Jesus ia no cerne da questão, no centro da questão. E aí ele completa e diz, o Filho do Homem, quem era o Filho do Homem com letra maiúscula aqui? Ele, Deus, que deixou a sua glória, abriu mão da sua majestade e desceu à terra como homem, Filho do Homem. O que Jesus quis ensinar? Tem muitas pessoas que estão tentando se encher de espiritualidade para agradar a Deus, para satisfazer a vontade de Deus. Veja só, Deus não precisa da sua espiritualidade, vou colocar entre aspas. Deus não precisa da sua espiritualidade. Por quê? Porque Deus é espírito, Ele sabe todas as coisas. Não adianta você querer ensinar algumas coisas para Deus. Pastor, do que Ele precisa então? Ele se desfez da sua glória e veio para viver como um homem. Ele precisa da sua humanidade. Ele precisa de você olhar para o seu lado e ver quem é que está passando necessidade. A sua humanidade. Ele precisa que você seja humano. Jesus veio nessa terra para nos ensinar a ser humanos. A sentir a dor que o outro sente, a consolar o outro que está triste, a ajudar o outro que está caído, a trazer uma palavra de conforto para aquele que está com a sua alma dilacerada, a ser humano, a estender a mão para aquele que precisa, a alimentar o faminto, a vestir o nu. Foi isso que Jesus veio fazer. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Eita nós! Até chutei a câmera aqui. Agora, vamos aprender algo aqui. Rapidinho. Os discípulos falaram assim, o Senhor quer que nós mandemos que desça fogo do céu aqui e os consuma, assim como fez Elias? Pera lá. Você quer fazer o que fez Elias? Então você precisa ter a mesma trajetória de Elias. Vamos voltar um pouquinho lá em 1 Reis, é onde fala sobre Elias. 1 Reis, no capítulo 17, é a primeira vez que a Bíblia faz menção de Elias. Capítulo 17. Se nós quisermos fazer o que Elias fez, porque no capítulo de número 18 é onde Elias, em uma batalha épica contra 850 profetas idólatras de ídolos, né, que eram de Baal, 400 de Baal, se eu não me engano, e 450 de uma deusa chamada Azira. 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo que comiam na mesa de Jezabel. E ele desafia aqueles profetas, ele ora e cai fogo do céu. Pera lá, antes de acontecer isso, vamos saber a trajetória de Elias, antes de orar e descer fogo do céu. Primeira coisa, Elias, ele foi, quando a primeira vez que ele aparece, ele chega perante Acabe e ele fala assim, ó, é o seguinte, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, senão segundo a minha palavra. Ele estava debaixo de uma palavra de Deus e ele falou, ó, não vai chover, só depois que eu liberar uma palavra que vai chover. E aí ele vai para um determinado lugar, e ali naquele determinado lugar, 1 Reis 17, verso 6, fala assim, ó, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Você quer orar para que desça fogo do céu? Tem a trajetória de Elias. Primeiro lugar, ser alimentado por Deus. Você é alimentado por Deus?
Aqui o alimento espiritual. Nós não estamos falando de pão. Nós não estamos falando de arroz e feijão. Nós estamos falando de alimento espiritual. Elias era alimentado por Deus. E é lógico que aqui nós trazemos um contexto totalmente espiritual. E aí algumas pessoas podem dizer, não, pastor, mas o corvo era considerado um animal imundo. Veja só, Deus usa quem Ele quer para trazer a provisão para a sua vida. Até uma pessoa ímpia. Até uma pessoa, como era o corvo, considerada uma pessoa profana. Deus usa quem Ele quer para trazer provisão para a sua vida. Deus usa quem Ele quer para ensinar você a entrar no centro da vontade dEle. Deus usa quem Ele quer. Ele usou um corvo aqui para sustentar Elias. Não importa quem traz, importa quem manda trazer. E quem mandou será trazer, mandou esse corvo trazia pão e carne para Elias, de manhã e à noite. Pensa comigo aí. Quem será que mandou esse corvo trazer para Elias? Quer orar para que fogo desça do céu? Tem a trajetória de Elias. Lembrando que o nome de Elias significa Jeová é Deus. Ou seja, o nome dele já era uma profecia. Eu vim aqui para estabelecer que Jeová é Deus. O meu nome significa aquilo que eu vou fazer aqui. Mostrar para vocês que Jeová é Deus. Quer orar para que desça fogo do céu? Hora que acaba a água do ribeiro, Deus manda Elias para a casa de uma viúva, lá em Sarepta, para que a viúva o sustentasse. Olha só o que diz no 1 Reis, no mesmo capítulo 17, verso de número 9, diz: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. E aqui eu quero te chamar a atenção. Segura aí na sua cadeira, coloca o cinto de segurança, né, que talvez a gente tenha um pouquinho de turbulência. Veja só, tem muitas pessoas que são, a gente tem visto aí, os autodenominados profetas, né, dos dias de hoje, que eles gostam de profetizar. Veja só, em igrejas grandes ou para pessoas de posses, né? Porque eles sabem que eles vão receber uma boa oferta. Mas por que eles não vão profetizar lá na casa de uma viúva? Senhor, mas o senhor quer que eu vou na casa de uma viúva para me sustentar? Manda eu para a casa de um empresário. Deus usa quem Ele quer. E o importante aqui é destacarmos a obediência de Elias. Ele não ficou questionando com Deus. Ele foi para a casa da viúva. Quer orar para que desça fogo do céu? Obedeça ao comando de Deus. Ouça a voz de Deus diretamente dele. Eu lembro de uma situação que um pastor contou uma vez, que estava tendo um culto, e a igreja dele é assim, razoavelmente grande, né? Tem ali seus 5.000 membros. E chegou um profeta lá, né? Um homem se autodenominando profeta, e falou com ele: pastor, eu sou o profeta da prosperidade. Deus me levantou com esse dom da prosperidade. Eu posso ministrar uma palavra aqui, eu posso, né, orar aqui para que Deus venha prosperar. E aquele pastor muito sábio, muito experiente, falou: irmão, é o seguinte, a nossa igreja já é próspera. Já que você tem o dom da prosperidade, eu vou orientar você a ir para a África. Lá tem bastante gente passando fome, precisando de prosperidade. Vai profetizar lá. Olha, lá na Índia, tem uma parte da Índia lá que está sendo perseguida pelos islâmicos. E as pessoas estão passando fome lá. Vai profetizar lá, irmão. Ou senão vai aqui no Nordeste brasileiro, em uma região, tem uma região que é totalmente árida. As pessoas estão passando muitas dificuldades. Profetiza prosperidade lá. É fácil profetizar prosperidade em uma igreja grande, para pessoas de posse, para o empresário, porque sabe que vai receber uma oferta. Agora, obedeça como Elias e vai viver na casa de uma viúva, sem saber se vai ter alguma coisa lá. É o último bate-papo do ano e você precisa entrar no ano de 2021 sabendo quem você é e sabendo quem Deus é.
Não dá mais para ficar fazendo barganha com Deus, fazendo negociata com Deus. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou Jesus toma conta e é Senhor da minha vida, ou eu vou viver ainda comendo migalhas. Ou eu vou viver fazendo acepção de pessoas. Ou eu vou viver tendo dificuldade de conviver, de ter relacionamento com aqueles que pensam diferente de mim, com aqueles que sabem mais do que eu, ou com aqueles que sabem menos do que eu. É isso que Jesus queria ensinar aqui. Você quer orar para que desça fogo do céu, como Elias fez? Pera lá, tem a trajetória de Elias. Seja alimentado pelos corvos, sabendo que Deus que estava mandando, vai para a casa da viúva, vai para a casa da viúva, que a viúva vai te sustentar. E em terceiro lugar, Elias confrontou uma liderança falha, corrupta, uma liderança idólatra. Olha aqui o que diz em 1 Reis, no capítulo 18. Depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias. Vai, apresenta-te a Acabe, e darei chuva sobre a terra. Passaram 3 anos sem chover, desde a palavra que Elias liberou. E ele falou assim, vai, apresenta-te a Acabe. E aí ele fala com Obadias. Acabe fala com Obadias, onde está Elias e tal, e Obadias vai procurar, encontra Elias, Elias fala, não, fala para ele que hoje eu vou lá falar com ele. E Elias vai falar com Acabe, e aí, verso 17, do mesmo capítulo 18, diz assim, ó, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu perturbador de Israel? Aqui eu aprendo outra coisa, que quando Deus te manda para um lugar, não é para você não é para você se acostumar com aquilo que está acontecendo no lugar, mesmo que esteja tendo dificuldade. Deus te manda para um lugar onde tem caos para você transformar o lugar, para você ser um profeta no nome dele lá, para que haja mudança, para que haja transformação, para que o caos seja transformado em prosperidade, em bem-aventurança. Deus mandou Elias lá para onde estava Acabe. E aí a hora que ele chega, sabe o que Acabe fala? Você que é o perturbador de Israel, é outro ensinamento. É você saber que quando você chegar amando de Deus em determinados lugares, as pessoas vão te questionar. Vão achar que você é um perturbador. Vão achar que você é alguém que está incomodando. Só são incomodados aqueles que não conhecem a palavra de Deus, não têm discernimento para saber o que Deus está fazendo no ambiente, nesse tempo. Acabe fala, és tu o perturbador de Israel? E aí Elias responde, verso 18, Elias respondeu, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Ou seja, você é um idólatra. Pera lá, o profeta está falando com o rei, sabendo que o rei poderia matá-lo. Mas ele teve ousadia. Por quê? Porque ele sabia que ele estava amando do Senhor. Você tem convicção daquilo que Deus está fazendo na sua vida? Você tem convicção daquilo que Deus está ordenando para que você faça? Eu vou tomar uma água, enquanto isso, você compartilha com as 2 ou 3 pessoas aí essa live. Enquanto eu tomo uma água aqui. Quer orar e fazer com que desça fogo do céu como fez Elias? Precisa fazer a trajetória de Elias. E aí, depois de ser alimentado pelos corvos, porque Deus o sustentou, ser alimentado pela viúva, e aqui eu estou fazendo de uma forma muito sintética, porque o filho da viúva morre, Elias ressuscita, e aí tem esse encontro com Acabe, e ele desafia os profetas de Baal e os profetas de Azira, que comiam na mesa de Jezabel, e aí sim, aí ele ora, desce o fogo do céu, consome a oferta, ele mata os 850 profetas de Baal e estabelece aquilo que o nome dele significava: Jeová
é Deus. Faça a trajetória de Elias. Quer orar para que fogo desça do céu? Faça a trajetória de Elias. Confronte o pecado e não as pessoas. Alimente-se daquilo que Deus te dá e não daquilo que o mundo te dá. Se for necessário, confronte uma liderança que está deixando a idolatria sorrateiramente entrar na sua vida. Como Acabe. Que era, a gente sabe que Acabe ele era manipulado por Jezabel. Quem foi Jezabel? O nome Jezabel significa de Baal ou com Baal, ou Baal é Deus. Filha de um homem chamado Etbaal, que significava servidor de Baal. Essa era Jezabel casada com Acabe, e ela manipulava. Precisamos ter maturidade, é uma coisa que Acabe não tinha maturidade. É tão interessante que tem uma passagem na vida de Acabe, no capítulo 21, que ele chega em um determinado lugar e tinha um cara chamado Nabote, e ele tinha uma vinha, uma plantação de uvas ali, e Acabe queria aquela plantação. E como era herança da família de Nabote, Nabote falou, não, Acabe, olha, não dá, é herança de família e tal, aquela coisa toda. Aí, sabe o que acontece? Deixa eu achar aqui. 1 Reis 21, verso 4. Olha o que Acabe faz. Então Acabe veio desgostoso, depois que Nabote falou que não ia dar vinha para ele, que aquilo ali era herança de família. Olha só, Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara. Não te darei a herança dos meus pais. Aí Acabe deitou-se na cama, voltou o rosto e não comeu pão. Pera lá. Porque ele não conseguiu aquilo que ele queria, sabe o que ele fez? Ele foi para casa, deitou, fez manha, fez biquinho, não tinha maturidade. Não tinha maturidade para lidar com o não. Não tinha maturidade para lidar com os conflitos. Não tinha maturidade para lidar com os confrontos. Ele fala isso para sua mulher, depois você pode ler lá em 1 Reis, ele fala isso para sua mulher, para sua mulher Jezabel, essa endiabrada, ela orienta, compra duas testemunhas lá, filhos de Belial, eles vão lá e depõem contra Nabote, um depoimento mentiroso, falando que ele blasfemou contra Deus, e as pessoas vão lá e apedrejam Nabote, toda a sua casa. Acabe vai lá e toma posse da vinha dele. Elias confrontou esse rei, que não sabia lidar com não, que era casado com uma mulher que era manipuladora. Elias teve ousadia para confrontar. Quer orar para que desça fogo dos céus? Tem a trajetória de Elias. E por fim, olha só o que Jesus ensinou. Jesus estava ensinando os discípulos também a lidar com as situações, com as circunstâncias, com coerência. Que as suas atitudes precisavam estar alinhadas com as suas palavras e as suas palavras em coerência com aquilo que eles criam. Tanto que Jesus perguntou, vocês não sabem de que espírito sois? Verso 55 de Lucas 9. Vós não sabeis de que espírito sois. Ou seja, vocês estão andando comigo há tanto tempo, vocês viram o que eu fiz. Olha a motivação do coração de vocês. Vocês estão querendo orar para que desça fogo dos céus e consuma essas pessoas porque elas pensam diferente de vocês. Elas viram coisas que vocês não viram. Elas viram no meu olhar o meu propósito de ir para Jerusalém, que nada vai me parar, coisa que vocês não estão vendo. A atitude de vocês está incoerente com aquilo que vocês creem, com aquilo que vocês pregam. Era isso que Jesus queria ensinar. Suas motivações estão deturpadas.
Suas motivações estão deturpadas. Vocês não estão sabendo lidar com os diferentes. E o que a gente vê são pessoas assim, algumas pessoas, elas falam muito, mas não dizem nada. Falam muito, mas não dizem nada. Outras falam, mas não fazem. Como diz em Mateus, olha aqui o que diz em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23. Deixa eu ler esse texto aqui para a gente marcar bem. Mateus 23, 3 diz assim: Jesus ensinando. Nesse momento ele estava censurando os escribas e os fariseus. E olha o que Jesus fala. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos: os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Mateus 23, verso 1, verso 2, agora o 3. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem. Aquilo que eles estavam dizendo era verdade. Aquilo que eles estavam ensinando, os escribas e fariseus, era correto. Mas olha, Jesus completa. Mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Era o que os escribas e fariseus estavam fazendo. Eles ensinavam muito bem, mas não praticavam. É o que Jesus queria ensinar para os discípulos. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu estou ensinando vocês algumas coisas, vocês estão querendo agir de uma forma totalmente diferente, como os escribas e fariseus. Pessoas que falam muito, mas não dizem nada. Pessoas que falam, mas não fazem. Cantam muito bem, tocam muito bem, pregam muito bem. Mas será que Deus está fazendo parte disso tudo? Será que Jesus está fazendo parte disso tudo? Qual que é a motivação disso tudo? Não sabeis de que espírito, vós não sabeis de que espírito sois. É simples, assim como o corpo sem alma não é mais do que um cadáver. A alma da vida do verdadeiro cristão, a alma do verdadeiro cristão é o seu testemunho pessoal. Eu não tenho salvação por aquilo que eu faço. A salvação é pela fé. Efésios diz isso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É pela fé. Mas aquele que foi salvo, ele tem prazer de fazer aquilo que Deus mandou. Ele não faz para ser salvo, ele faz porque ele é salvo. O testemunho pessoal é a alma do cristão. Ou seja, eu sou cristão? Sou. Mostre-me com o seu comportamento, Fernando, que você é cristão. Não vem com discurso. Você fala muito bem, você tem um discurso muito bonito, mas mostre-me através das suas atitudes. O necessitado, ele é invisível ou ele é visível para você? A viúva, o órfão, não passam de pessoas comuns que você passa e encontra na rua todos os dias, mas não faz questão dessas pessoas? Ou realmente você estende a mão para essas pessoas, como diz Tiago, que a verdadeira religião, pura e imaculada, é atender os necessitados e socorrer os órfãos e as viúvas e permanecer incontaminado neste mundo? É isso que Jesus queria ensinar. Alguns até clamam contra o pecado, mas não abominam o pecado. Toleram o pecado nos seus corações, nas suas vidas, na sua casa. Às vezes até clama contra o pecado lá fora, mas dentro de casa o pecado é seu parceiro. Faz parte da sua vida cotidiana. O verdadeiro cristão, a alma do verdadeiro cristão é o seu testemunho pessoal. É isso que Jesus estava querendo ensinar para eles. Cara, eu não vim para matar a alma dos homens, as almas dos homens. Eu vim para salvá-las. Eu vim para resgatá-las.
E olha o que diz no Evangelho de João, no capítulo 13. Esse texto me chama muita atenção. Verso 17. Jesus ensinando muitas coisas, e aqui nesse contexto aqui, ele está lavando os pés dos discípulos, ele está mostrando para os discípulos o que é humildade, ele está mostrando para os discípulos que eles deveriam servir as pessoas, servir. O nosso objetivo é servir as pessoas. Jesus veio para servir e nos ensinar a ser servos. E olha que ele fala no verso 17. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não é só saber. Você é bem-aventurado a partir do momento que você começa a praticar. É isso que Jesus queria ensinar. Sem muito discurso e com muita prática. Sem muito discurso e com muita prática. Recentemente teve um rapper e ele estava muito indignado porque tinha algumas pessoas que estavam indo lá na favela da onde ele havia saído, né? E ele conseguiu, assim, através do rap, da música, né? Ele conseguiu ser um cantor bem sucedido. Ele saiu da favela, ele construiu algumas coisas e tal, mas ele tinha, assim, amigos na favela, né? Então constantemente ele ia lá. E ele estava indignado pelo seguinte, ele fez um texto interessante. Ele falou assim, eu quero falar para vocês que vêm aqui visitar as nossas favelas. Veja só, as nossas crianças, elas não têm fome apenas no dia da criança, no Natal e no Ano Novo. Vocês estão esquecendo que existem outros 9 meses no ano que elas também passam dificuldades. As pessoas aqui, elas não precisam da sua esmola só no dia dos pais, no dia das mães. Não. E ele estava falando sem orgulho. Sem orgulho. Qual que era o grito dele? Cara, vamos fazer um trabalho contínuo. Não apenas de dar esmola, mas vamos investir. Vamos fazer um trabalho aqui, como tinha o Mobral aqui numa época. Fazer uma escola de música, uma escola de dança, uma escola de artesanato. Ele estava dando ideias. Às vezes, em algumas épocas do ano, bate aquele espírito de humildade na gente e a gente, não, vamos dar uma cesta básica. Olha, vamos dar umas roupas. Olha, a época do frio, vamos dar um cobertor. E o resto? E o resto do ano? Será que estamos fazendo alguma coisa? É o que Jesus queria ensinar aqui. Olha, vamos ter uma vida linear. Sem oscilações. Vocês não sabem de que espírito sois. Vocês sabem o que devem fazer. Mas vocês só vão ser bem-aventurados se vocês praticarem. É isso que ele falou aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 17. Ou então, Jesus estava ensinando sobre coerência. Aquilo que você prega é aquilo que você vive. Tá? Aquilo que você fala precisa ser colocado em prática. Tá? 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 1. É um texto bem conhecido que fala do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Algumas pessoas fazem muito barulho, falam muito, mas ninguém consegue discernir o que elas estão dizendo por conta do seu comportamento, que é totalmente contrário às suas palavras. Exatamente essa atenção que Jesus quis nos chamar. Como diz no Salmo, deixa eu ler esse Salmo aqui que eu acho bem interessante, Salmo 119, verso 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Glória a Deus, Deus dá entendimento, me revela a lei e eu guardo. Mas o salmista completa, ele diz assim, e observá-la-ei de todo o meu coração. Ou seja, tudo que eu for praticar, eu vou observar a sua lei. Não vai ser só teoria na minha vida, vai ser prática também. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração.
É isso que Jesus quis ensinar aqui para os discípulos. Os discípulos censuraram um que estava expulsando o demônio, mas que não andavam com ele. Estavam discutindo quem era o maior no reino dos céus. Senhor, o Senhor quer que a gente ore, manda fogo aqui e consuma eles? Jesus olhou e falou assim, vocês não sabem de que espírito sois. Vós não sabeis. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Ou seja, qual é a sua motivação? Se você tem feito alguma coisa de bom, de bem para as pessoas, qual que é a sua motivação? É porque você realmente ama e quer estender as mãos? Ou porque você quer ser aplaudido, tirar uma selfie e sair publicando nas redes sociais? Ser elogiado, massagear o seu ego, massagear o seu sentimento de culpa por não fazer algo. Qual que é a sua motivação? Qual que é a minha motivação? E aí eu quero falar de mim. Qual que é a minha motivação de fazer essas lives? É ser reconhecido? É ser aplaudido? Ou é propagar a palavra de Deus? Ou é compartilhar aquilo que Jesus está ensinando na sua essência, a título de comportamento, que está mudando a minha vida e eu quero para que mude a sua vida? Qual é a nossa motivação? O que nos motiva? O que nos impulsiona? De que espírito nós somos? Somos motivados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, para fazer aquilo que nós estamos fazendo? Ou somos motivados pelo nosso espírito egocêntrico? Ou somos motivados pelo espírito do anticristo que já paira no mundo? Essas são respostas individuais que você responde para você mesmo e eu respondo para mim mesmo. Eu não conheço o seu coração, você não conhece o meu coração, mas Deus conhece o meu e o seu coração. E Ele sabe qual é a nossa motivação. Não vai dar para nós escondermos de Deus. De que espírito nós somos? Quais são as nossas motivações? E quando formos fazer, será que temos as características certas para fazer aquilo que queremos fazer, que às vezes vemos em alguns homens da Bíblia, como Elias? Será que também nós estamos trilhando e fazendo a mesma trajetória que esses homens fizeram? Vida de oração, vida de renúncia, vida de obediência, vida de meditação na palavra, vida de jejum, vida de adoração? Como vamos fazer o que eles fizeram se não temos o compromisso que eles tinham? Se não temos a responsabilidade que eles tinham? Afinal de contas, a Bíblia ela é muito clara ao dizer: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa última reunião nossa do ano. Que você possa meditar. Aquilo que você está fazendo, qual que é a motivação? Por que você faz aquilo que você está fazendo? O que te motiva? É o amor? É o amor a Jesus por aquilo que Ele te fez e você quer compartilhar? Ou você faz para ser aplaudido, para ser elogiado, para ser reconhecido, para bater no peito e falar assim: eu fiz isso, eu sou fera, ninguém me segura? Ou para glorificar e exaltar o nome do Senhor? Termino lendo o texto de Mateus, Sermão do Monte, capítulo 5, quando Jesus diz o seguinte, olha só. Assim, Mateus capítulo 5, verso 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, mas glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Tudo que nós fizermos aqui nessa terra, nós precisamos fazer focados em que a glória seja dada ao nosso Pai Celestial. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você ter nos acompanhado nesse ano que foi atípico, né? Um ano de 2020 totalmente diferente, né? Mas obrigado por você ter aberto a porta da sua casa para nós estarmos compartilhando a palavra de Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe o seu lar e que a abundância do Senhor seja derramada cada dia na sua vida. Nós vamos orar por alguns pedidos. Vamos fazer alguns pedidos de oração aqui. A Doralice pede oração para Lúcia e para Fernanda.
Oração também pelo Guilherme e pela Gabi. Vamos orar pela irmã Lúcia, colocar o Otair também, a Fernanda, o esposo da Fernanda, vamos colocar ele também, Rafael, o Gui e a Gabi, vamos orar, Dorinha. A irmã Aparecida Carolina pede oração pela vida do Valdeir, do Vilmar e do Elton. São os filhos da irmã Aparecida, vamos orar, irmã Cida, pelo Valdeir, pelo Vilmar, pelo Elton. O Flavinho Henrique Moreira, meu amigo Flavinho, pede oração pela vida da sua esposa, pela sua vida e a vida da sua esposa. O Flavinho está lá em Rio Preto. Vamos orar, Flavinho. Vamos orar agora. A irmã Elaine Reis pede oração pela sua mãe, Dona Zilda. O irmão Antônio e a família. A irmã Aparecida Alves Carneiro pede oração pela Dona Maria de Lourdes Freitas, que fez cirurgia na cabeça, mas está numa situação complicada. Vamos orar também. O irmão Wilson Barrete, é o pai do meu amigo Vinícius Barrete, lá de Selvíria, pede oração. Nós vamos orar também. Irmão Wilson, Deus abençoe a sua vida, o seu projeto aí, que eu vi, o Natal para as Crianças, um projeto sensacional, que Deus continue abençoando e fortalecendo o senhor aí nesse trabalho, nesse projeto. Glória a Deus pela vida do senhor e toda a sua família. Vamos orar aqui pela vida do senhor. Amém? Vamos estar colocando, quero colocar também a vida do Zé Jovino, que foi viajar a trabalho, por isso que ele não está aqui conosco. O Orlando está lá em Rondonópolis, Anderson, Hortolândia, Edmilson está lá em Campinas, meu cunhado André Luiz em Fernandópolis, toda a sua família. Também pela vida do Beto e da Márcia, do Isaías e do Paulo que estão no Japão, Flávio e Fernanda que estão lá na Austrália, Alan e a família dele, meu primo Alan, que está lá em Costa Rica, Calessa de Andradina, pedi oração também, o Fabinho e a Dai, que estão em Portugal, o meu amigo Francisco e o Edson Demetrio, que também estão em Portugal, o Elvis, a Tati e sua família lá em Portugal. Vamos colocar essas vidas diante do Senhor. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua graça, que a tua palavra possa encontrar guarida em cada coração. Eu coloco cada uma dessas vidas diante do Senhor. Visita cada uma delas. Deus, traga o teu consolo, a tua paz. Nesse ano que está se findando, 2021 está às portas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida na tua dependência. Eu sei que se estivermos no centro da tua vontade, Deus, por mais que lá fora esteja acontecendo coisas difíceis, situações difíceis, o caos, quando estamos no centro da tua presença, nós temos paz, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Eu quero colocar, Deus, a vida da Fernanda, da Lúcia, que o Senhor esteja restaurando a saúde delas, a vida do Otair, a vida do Guilherme e da Gabi. Guarda eles, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, Deus, fazendo com que a tua palavra possa florescer nesses corações a cada dia, Pai. Também eu quero colocar a vida do Valdeir, do Vilmar, do Elton. Deus, cuida deles, Pai. Liberta eles. Deus, cuida da irmã Cida, toda a sua família, também o Flavinho, a sua esposa lá em Rio Preto, guarda eles, derrama da tua graça sobre a vida deles, restaura-os, sustenta-os, Pai, em nome de Jesus. Deus, a vida da mãe da Elaine, Deus, a Dona Zilda, o Antônio, seu irmão, a sua família, também colocamos diante da tua presença. Deus, a vida do irmão Wilson lá em Selvíria, toda a sua família, o Barrete, o Vinícius, a Carol, Deus, a Carol esposa e a Carol irmã com a sua família. Deus, também a vida da irmã Aparecida Carneiro, Deus, a Maria de Lourdes que fez a cirurgia, restaura a saúde dela. Deus, cada uma dessas vidas nós colocamos diante do teu altar. Guarda o Zé Jovino, guarda o Orlando, essas pessoas que eu falei, os que estão no Japão, em Portugal, na Austrália, Deus, o Alan, Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre essas vidas. Eu quero orar também, Deus, pela vida do meu amigo alemão, Galegol, que está fazendo aniversário hoje, que o Senhor esteja abençoando a vida dele, derramando da tua graça sobre ele, concedendo a ele muitos e muitos anos de vida, e que a tua palavra possa, Deus, encontrar guarida no coração dele e trazer transformação, que num futuro muito breve ele venha dar testemunho aqui, Deus, do poder da tua palavra na vida dele. Abençoa a vida dele, abençoa toda a família dele. Pai, obrigado por esse tempo, abençoa a vida do Guilherme, Deus, abençoa a vida da Duda que está viajando, da Lucelena, abençoa o Kleber, seu Zé, Dona Joana, abençoa toda a família do Guilherme. Obrigado por esse tempo.
nós te louvamos, te engrandecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha aqui, canequinha, Biamém. Você vai estar abençoando o nosso ministério, R$30, você pode pedir que nós vamos estar, a gente te encaminha aí onde você estiver. Só um recado, essa é a última reunião nossa do ano e nós vamos voltar agora, nós vamos ter aí 3 segundas-feiras de folga, tá? Então nós vamos voltar, se eu não me engano é dia 21, eu não lembro, vê certinho pra mim, Guilherme. Daqui 3 segundas-feiras, tá? Se eu não me engano é dia 21. Deixa eu confirmar aqui. Dia 18, tá? Nós vamos voltar, desculpa, dia 25. Então, dia 4, 11 e 18, nós não vamos ter reunião, tá? Vamos dar uma folga aí. E dia 25 de janeiro, a gente volta com as nossas reuniões, tá? Deus abençoe, obrigado. Que Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Um abraço.